Boa noite a todos. Estamos começando a nossa reunião com os representantes da Celesc, que irão sanar dúvidas sobre a rede elétrica de Garuva. Lembrando que a reunião está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara. Você pode deixar suas dúvidas e sugestões na caixa de comentário da transmissão. Quero agradecer a presença aqui do Executivo, Dr. Rodrigo, em nome do seu Tino, que também vai explanar algumas dúvidas aqui. E também quero convidar para fazer uso da palavra aqui, explanar, o senhor Eduardo Sestoneto de Souza, gerente da Celesc. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Marcelino, obrigado pelo convite, vereador Jarbas, vereador Ladiomar, nosso querido amigo sempre prefeito Rodrigo, demais munícipes, clientes da Celesc, é um prazer estar aqui. A gente sempre diz que gostaria de estar aqui em boas condições, né? Trazer boas novas, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Trazemos aqui um pouquinho da pauta, daquilo que foi nos solicitado. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Sesconet de Souza, né? Eu sou engenheiro responsável e gerente de operação e manutenção da Celesc. Trabalho na Celesc há quase 30 anos, né? 27 anos mais precisamente. Me acompanha aqui também a supervisora engenheira Fabiane, que é a supervisora de operação e manutenção de Itapuá e Garuva, né? A gente faz toda essa parte do planejamento aqui da região. Pedir para o nosso amigo passar o slide para nós. Então, a pauta solicitada, né, que era o atendimento da região do bairro Mina Velha, alguns investimentos aqui na região de Garuva, né, e a questão do atendimento presencial e emergencial, explanar para vocês um pouquinho como é que funciona. A região é atendida por um alimentador exclusivo, né, radial, que a gente chama de Garuva 05, e aquele trecho especificamente da região do Mina Velha é atendido por um religador, um equipamento, né, que se protege quando causa um acidente, a gente chama de religador, ele liga e desliga automaticamente, que a gente dá o número dele de operacional de 573. Trouxemos ali as atuações dele, né, exclusivamente dele neste ano de 2025. Né? Então, tivemos aí 6 ocorrências, né? Houveram mais 2 ainda, que foi toda a região, desde aqui no dia 7 e no dia 19, no dia 12, se eu não me engano, que vem desde a subestação aqui, próximo a Macegalha. Né? Então, foi aí dia 24 de janeiro, dia 25 de janeiro, 11 de fevereiro, 12 de fevereiro, 2 vezes, né? 12 de fevereiro, no dia 13 de fevereiro. As 4 primeiras foram ocasionadas aí por cabo partido. A penúltima, no dia 12, vegetação na rede. E aí sentimos um pouco mais no dia 13, porque deixamos desligado para fazer manutenção ostensiva devido ao grande número de ocorrências ali naquela localidade, né? Onde foi feita manutenção geral, poda, troca de isolador, emenda de cabo, enfim. Eu vou passar um pouquinho o vídeo, né, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, porque a gente passa ali na rodovia, né, mas não enxerga a rede de distribuição onde os nossos eletricistas têm que adentrar. Então, começa aqui no trevo e ela vai percorrendo todo, margeando a rodovia, né? Então, ele tem aí uns 5 minutos. Notem que até aí ele é um trecho considerado tranquilo de acessar. A partir desse momento ele começa... Quando eu digo acessar,
quando há um defeito, as nossas equipes têm que percorrer, né, toda a rede para identificar onde está o defeito. Né? Então, para entrar em meio ao mato, né, muitas vezes chovendo, à noite, escuro, é complicado. Muitas vezes acaba não encontrando defeito. Defeito na rede elétrica sempre vai existir, né? Não existe, nem subterrâneo é defeito zero. Mas, de fato, não pode ocorrer o que está ocorrendo ali na região do Mina Velha. Por isso a gente está aqui para achar a melhor solução. Então, aqui nós já determinamos uma roçada, apesar de que ela ainda está adequada do ponto de vista operacional, né, mas determinamos uma roçada por completa. Nós não conseguimos avançar na faixa, derrubar todo esse mato, todas as árvores, né, que mesmo não é a nossa intenção, mas isso agrava em situação de vento, vendaval, porque as árvores que estão fora da faixa acabam, principalmente palmeira, né, eucalipto, vêm as folhas, vêm os galhos em cima da nossa rede de distribuição. Então, quem passa margeando ali onde está o caminhão, olha para lá, não vê que a rede está ali nesse meio. Quando cai um cabo, é mais ainda difícil de achar, em função de que cai no meio do mato, e precisamos achar para fazer a emenda. Daqui para frente acaba sendo pior ainda, porque ele vai lá no morro, onde ocorreu 2 vezes o defeito. Esses pinheiros, os bambus, acabam tirando muitas vezes a nossa linha fora, né? Então, o acesso é extremamente complicado para nossas equipes. Então, nesse dia, ele estava lá. Lá está o nosso eletricista em cima do poste, fazendo o reparo. Não tem como chegar com caminhão, com viatura, né? Tem que levar a escada nas costas, abrir picada. E pior ainda, para encontrar o defeito. Essa é uma rede que, na época, foi construída, né? A gente precisa respeitar a faixa de domínio da rodovia, né? Infelizmente, não tem como a gente concorrer, até por expansão no futuro aí da própria rodovia, é norma deles, né? Aí já descendo, e a gente vai para outra forma de dificuldade, né? Só para trazer aqui, exemplificar, porque isso aqui, a gente olhando não consegue de fora identificar realmente. Então imagina, na madrugada você percorrer tudo isso, mesmo com todos os equipamentos de proteção hoje atualizados, aqui uma valeta, né? Os postes acabaram ficando dentro. Depois as propriedades, onde a gente pede encarecidamente aí que os proprietários zelem pelas suas árvores, né? Quando vê que vai estar próximo também, efetue a poda adequada. Se tiver dificuldade de achar que tem risco, chame a Celesc para fazer. Então, toda essa nossa inspeção a gente faz, obviamente tem que ser durante o dia, podemos fazer com o drone, né? Essa última foi feita detalhadamente. Então, ali também um riozinho, aqui já propriedade das pessoas ali da localidade, é difícil também entrar para tentar achar o defeito. E ela vai seguindo, né? A gente faz uma outra forma também de inspeção com o drone, que é por termografia. E ela fica nessa cor, que a gente acaba com a rede ligada, né? Quando ela está ligada, é uma forma preventiva de achar ponto quente, que a gente chama, né? De emendas, alguma
ocasião da rede que precisa ser feita a manutenção. É uma outra forma de fazer inspeção. Então, aquela, depois de ser feita a manutenção geral, né, pode passar o slide. Para sanar o defeito, como eu disse, né, a ocorrência versus a dificuldade extrema ali daquele trecho. Nossos eletricistas tiveram que subir com a escada, né, um lá em cima e outro embaixo. Pode passar. E ali, no primeiro slide ali onde mostra o poste, né, se vocês observar, tem 3 cabos em cima, o rompimento da fase do meio, né, que ocasionou devido ao vazamento do isolador, os 2 da foto aí. Então, mostra aqui o rompimento, passagem do isolador. O isolador é um equipamento, né, um dispositivo que protege a fuga de corrente, né, das partes metálicas para a parte do condutor, né, então, que evita o curto-circuito. Então, essa aqui é... E aqui é a manutenção que eles estavam fazendo lá em cima do morro, né? Então, manutenção concluída. Naquela manutenção foram substituídos 42 isoladores, né, feito poda e corte de árvore, substituição de cabos e emendas pré-formadas e feita aquelas inspeções de termovisão e de técnica com drone. Além disso, a gente ainda tem um controle de poda, não só aqui em Garuva, óbvio, mas em toda a região, que a gente criou via Power BI, que é conforme as atuações. As ocorrências na rede de energia elétrica, que são essas em vermelho, e onde nós, como profissional, atuamos com as nossas equipes, são o verde. Então, onde tem o ponto vermelho, deveria ter um verde, que é onde fizemos as atuações, né? E notem que ali, exclusivamente na Mina Velha, um pouco na curva ali, houve essa deficiência, né? Então, tem um ponto verde mais para frente, mas em cima das 2 bolas ali, na Mina Velha, acabou não tendo essa poda adequada, que foi feita agora. Pode passar. Trago alguns investimentos feitos ao longo desses 2 anos, 2023 e 2024, né, somente no município de Garuva. Em manutenção de rede, a Celesc despendeu aí R$2.350.000, em poda e roçada cerca de 160 mil, melhoria de rede como um todo, 1.095.000, na ampliação, 2.100.000, em novos equipamentos de proteção e de comando remoto, 389, e aí expansão de rede de trifásica rural, R$456.531. Total do investimento aqui no município de Garuva em 2023 e 2024, R$6.557.435. Para aquela localidade, nós planejando, né, apesar da dificuldade de resolver a situação, especificamente nós estamos elaborando um projeto de deslocamento dessa rede, que tem a dificuldade, que deve ficar pronto até final da semana que vem, a conclusão dele, né, que é deslocar essa rede para o outro lado da rodovia, passando ali na frente daquela indústria, óbvio, se o nosso proprietário também concordar, e principalmente com a autorização da CIE, que precisa ter a liberação da faixa da rodovia, né? Então, nós vamos encaminhar esse projeto a eles. Assim que for liberado, faremos o deslocamento dessa rede. O investimento aí são cerca de 800 metros, em torno de R$360.000. Uma outra saída que a gente viu e que ameniza hoje, aquela região é atendida somente pelo alimentador GVA 5, né, o Garuva 05, é a divisão do alimentador para que possibilite
uma maior manobra e maior flexibilidade de trabalho naquela região, né, que é a construção de 2 novos alimentadores que atenderia, dividir as cargas, atendendo a Zona Sul e a Zona Norte como um todo de Garuva, né, melhoraria o município como um todo. Mina Velha e Sol Nascente ameniza, porque as quedas de tensões acaba diminuindo, e reduz aí em torno de 2,3 quilômetros a distância, né, da subestação até o ponto de entrega lá. Ali nós temos a necessidade da abertura da via, pode passar, né, que a prefeitura está sendo parceira nossa aí, tentando evitar esforço, mas esse projeto está pronto, é de aproximadamente 1 quilômetro de rede, um custo aí de próximo de R$500 mil. Então logo a gente consiga, a gente já ameniza. Esse aqui não resolve definitivo, mas ameniza consideravelmente aquela região, tá? Mas beneficia como um todo, tanto a Zona Sul quanto a Zona Norte. E a situação atual da região, né? A gente, não sei como é que mas dá para enxergar, quem olha daqui, né, vindo de lá, vem da subestação e ali naquele entroncamento acaba se dividindo, né? A energia vai para o Sol Nascente, para o Palmital, lá na estrada do Palmital, e outra vem aqui para Mina Velha, né? Notem que se faltar energia nessa situação aqui, não sei se posso deslocar aqui, nessa situação aqui, faltar energia aqui, infelizmente ao longo dos anos a gente acabou não tendo essa possibilidade de manobra. Fomos ao local, identificamos uma possibilidade de interligação, né, um pouco antes ali do Britador Fortunato, no Sol Nascente, interligando com a Mina Velha. Então teríamos duas formas e duas manobras, né? Então flexibilizaria muito a região ali. Um custo de R$900 mil, cerca aí a construção de 2 quilômetros de rede, né, pela via. Não é uma via fácil de levar, mas com certeza bem melhor do que ali dentro do mato. Tem aqui alguma... Posso continuar? Como é que fizemos as perguntas no final? Eu só queria convidar o chefe de gabinete, o Dr. Rodrigo, para fazer parte da mesa também, que ele deve ter algumas perguntas. Está representando o prefeito? Pode seguir. Seguindo a nossa pauta, a gente... então, essa parte aqui foi a parte exclusiva da situação de Garuva e exclusivamente ali da Mina Velha, né? Agora entramos na parte do atendimento. Nós temos 2 formas de atendimento, né? Atendimento da equipe técnica e o atendimento aqui da equipe local de atendimento ao público. O atendimento do eletricista ele é baseado nas ocorrências, né? Aquilo que a gente tem de emergência é o atendimento ao longo dos dias e por hora, ao longo dos meses no ano, né? Em 2024, nós tivemos em Garuva 449 ocorrências, todo tipo, né? Disjuntor, uma pequena falta, um abarroamento, enfim, né? Toda essa... Pena que não pegou o horário aqui, mas cada desse aí é de meia-noite até 23 horas, tá? Começa lá meia-noite, 23 horas. Mas na configuração aí não pegou. Então, notem que o nosso atendimento das caminhonetes no horário comercial, cobertura de sobreaviso após o horário comercial, né? Se há necessidade, a equipe é chamada, e se tiver mais de uma ocorrência, Joinville vem dar o aporte ou Itapoá vem e dar o aporte. Então, a gente tem uma sinergia entre as regiões que nos auxiliam. No atendimento aos clientes aqui da Celesc, exclusivamente atendimento ao público, o horário é das 8 às 12, né? Mas, além disso, nós temos todos os nossos canais digitais que funcionam 24 horas, né? Seja pela internet, seja pelo WhatsApp,
seja pelo 0800 da empresa ou até mesmo pelo site, né? O aplicativo também funciona 24 horas. Acho que era isso. Estamos à disposição, né? Sempre que precisar. A gente vai abrir agora para algum dos vereadores que queira fazer a pergunta, e depois também o pessoal que mora ali na Mina Velha, que mora no 15, os empresários que estão aqui. E o que eu queria perguntar para o senhor, que muita gente pergunta para a gente sobre o horário. Não teria como estender esse horário até as 14 horas? O horário de atendimento da... Hoje nós trabalhamos com 2 atendentes, né? Em função da demanda. É possível, só para a gente explicar por que esse horário de 4 horas, né? Porque quem determina toda a legislação do setor elétrico é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Garuva hoje conta com 7.700 unidades consumidoras, né? Conectadas e ligadas ao nosso sistema. Até 10.000 unidades consumidoras é 4 horas, a determinação da agência, que a distribuidora atenda com 4 horas diárias. Acima disso, 8 horas diárias. Né? Então, Garuva segue a legislação. Quando chegar a 10.000, passa a ter 4 horas. Mas eu me comprometo aqui, a gente pode tentar fazer um teste ao longo desses... Né? Nós temos 2 atendentes, conversamos com eles, né? Os 2 entram às 8 horas, um pode, de repente, entrar às 10. Né? Só que naquele períodozinho, entre 8 às 10, vai ficar um atendente só. Né? Pode ocasionar uma demora um pouco maior. Né? Então, das 10 ao meio-dia, naquelas 2 horas, vai ter 2 atendentes. Né? Então, mas podemos, a gente se compromete aí a estudar e implantar. Já é uma opção a mais, né? Principalmente para o pessoal que está no horário de serviço para vir ali, né? Pegar o banco aberto e tudo mais, né? Ok, tá. Ok. Eu vou passar a palavra ao chefe de gabinete, doutor Rodrigo. Alô. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aí os nobres vereadores, em especial o vereador Marcelino, Jarbas e Ladimar, preponentes dessa audiência pública. E agradecer a vinda do Sesconeto, é uma pessoa conhecedora aí da nossa rede, do problema que Garuva enfrenta. Eu acho, Sesconeto, para a população adentrar as perguntas, que uma das principais perguntas que a gente acaba encontrando é como se faltasse energia, né? Faltasse energia é não ter energia, a subestação não ter energia para chegar às casas. Uhum. Eu queria, acho que antes de tu finalizar a tua fala, só falar de quanto essa subestação ela trabalha com 20%, 30%. Eu sei que a carga ainda ela tem muito a subir. Eu também queria falar das sugestões aonde o executivo, que eu estou em nome do seu Tino, a gente busca, até hoje a empresa Celesc, para quem não sabe, hoje o capital dela é aberto, a sua grande maioria é capital privado, né, Sesconeto? Sim. E isso dificulta o que historicamente a Celesc era um órgão do governo, um órgão muito mais social, e hoje a gente não tem mais isso, né? Todas as funções foram passadas para a comunidade ou para a prefeitura, né? Assim, eu acho que o que faria total diferença no nosso município, haja vista que você apresentou os desenhos das nossas redes, é a falta de redundância, né? Redundância, para quem é leigo no assunto, é a energia ela chegar por outros lados, né? Não só ir por essa rede e ter uma conexão. Se acontecer um desastre aqui, ela chegaria por outro lado. E também, hoje existe essa rede, ela já é muito velha, né? Principalmente essa da Mina Velha, do Sol Nascente. Está há mais de 30, 40 anos ali, até as fotos dos aparelhos danificados, dá para ver a idade da rede, né? Hoje existe, Sesconeto sabe mais do que eu, essas redes compactas, né?
que fariam total sentido em ambientes, em locais com vegetação, que diminuiria a chance de uma palmeira, uma folha atingir. Então, a minha sugestão, acho que para daqui a pouco a comunidade começar as indagações, eu acho que essas são minhas sugestões como executivo, como prefeitura, que a Celesc produza aquela ligação lá que vai custar, acho que 900 mil ali no sol nascente, para ter redundância. Hoje, tudo que acontece depois da subestação, se cair um passarinho meio torto, Garuva inteiro sente, se for um pouco para frente, aquelas casas que estão para trás escapam e o resto pega tudo, né? Então, Garuva inteiro sofre com essa falta de redundância, e a sugestão das redes compactas, eu acho, todas essas novas instalações que sejam feitas dessa maneira aí, para a gente não sofrer o que a gente sofre hoje. Vamos. Eu não esqueci nenhuma, né? Primeiro, a questão da subestação, né? A subestação de Garuva hoje supre a necessidade, né? Ela está em torno aí de pouco menos de 60% da sua capacidade, né? Então, a gente consegue ainda ampliar, se necessário. Tanto é que a gente está propondo instalar mais 2 alimentadores, né? Para que justamente dá maior flexibilidade e redundância, né? Como o Dr. Rodrigo falou. Então, em termos de suprimento, nós estamos adequados, né? O que eu vejo muito em Garuva, e acredito ser um pouco uma particularidade, é que muita gente, principalmente mais no interior, diz, eu não tenho energia aqui. Não amplio a minha empresa porque eu não tenho energia. Não instalo um comércio porque eu não tenho energia. Mas daí, quando você vai ver, ela não tem um pedido. Não tem pedido na Celesc. Ela ouviu falar que não tem energia. Então, obrigatoriamente, por lei, a distribuidora é obrigada a te dar uma resposta. Se você faz uma solicitação, seja de aumento de carga, seja de uma instalação de uma nova unidade, ela precisa confeccionar um projeto, no mínimo te apresentar um custo, se há ou não a possibilidade de colocar ou ampliar a capacidade de energia naquela região, né? Então, mas ela precisa ter. Então, se qualquer pessoa que falar que não há energia numa localidade, ela não tem prerrogativa para isso, a não ser a empresa Celesc, né? E oficialmente, ninguém pode vir de boca e dizer para vocês que não existe energia. Tem que vir oficialmente. Então, quando você vai lá e gera um protocolo, ela te fornece um projeto, te fornece uma consulta de viabilidade. Aí, com base na consulta de viabilidade, você vai avaliar, né, juntamente conosco, se há ou não intenção de implantar aquilo ali. A outra era a questão que já respondendo à redundância, é nesses projetos, né? A rede compacta, ela foi implantada aí e começado a ser instalada na época aí em 2006 para frente, 2005 por aí, concepção dela. E de lá para cá, todos os loteamentos, né, a Celesc cobra que seja exclusivamente dessa rede, todas as ampliações, por exemplo, aquele contorno do sol nascente certamente será de rede compacta, né? Ela realmente não é uma rede isolada, mas é uma rede protegida que minimiza e muito essas faltas, né? E é o que a gente está tentando fazer e, ao longo do tempo, implantar, né? Ali, certamente, seria uma grande possibilidade. Vamos avaliar, prefeito, né? E também aquele entorno que faltar instalar, mas já o deslocamento ele já vai ser de grande valia, né? Se a gente tirar ali do meio do mato, passando pelo lado da rodovia, ela já vai... E ela, além de ser muito mais cara, né? O projeto é muito mais caro, quase o dobro. Não sei se esqueci alguma coisa. Não? Tem um amigo nosso aqui que é empresário, ele trouxe um vídeo ali, acho que a gente vai passar para a gente poder entender também o que eles querem reivindicar lá. Está no ponto lá? Uma apresentação? É uns 8 minutos mais ou menos? Vamos soltar lá para... Nós só vamos passar o vídeo e depois nós vamos fazer as perguntas com os vereadores e eu... Apresentação. Pode ser? Pode vir.
Então, boa noite a todos os colegas aí que estão, empresários, vereadores presentes, Dr. Rodrigo. Sou Daniel Sequete, moro na Mina Velha, sou morador da região e também sou empresário da região. Nós fizemos uma apresentação para discutir aqui sobre a rede de energia elétrica aqui do nosso bairro, que hoje é uma zona industrial, uma zona retroportuária, que faz 10, 12 anos para cá que ela se transformou. Obrigado. Todos sabem que antes do Porto Itapuá, Mina Velha era uma região somente rural, né? Então a rede que estava lá atendia. Talvez não tão bem, mas atendia. E o desenvolvimento trouxe, o Porto trouxe o desenvolvimento, e hoje Mina Velha é um dos principais bairros retroportuários da região e industrial. Porém, a nossa rede de energia elétrica, ela é antiga. Só para vocês terem uma ideia, o senhor da Celesc deve saber muito bem qual que é a missão da Celesc, mas para que todos saibam, a missão da Celesc é oferecer energia com excelência. Todos aqui estão satisfeitos com a excelência que estão recebendo? Não. Temos um problema. Só para ilustrar, em 2024, nos primeiros 3 trimestres, ou seja, até setembro, a Celesc registrou um lucro de 585 milhões. Como disse o Dr. Rodrigo, é uma companhia aberta, sim, porém, mais de 50% do seu capital é do governo, ou seja, é a autoridade do governo. Então, o problema não é dinheiro, lucro tem. Perfeito? Aqui tem algumas imagens, não sei se fica bem claro. A primeira foto, a rede elétrica, o seu vídeo inclusive fica melhor, passa no meio de um bambuzal. É isso mesmo, passa no meio de um pé de taquara. Doutora Sheila, a senhora sabe quantos graus uma taquara enverga com vento? 180 graus. Ou seja, ela sai do chão e bate com a ponta lá no outro lado no chão. E vai para cá e vai para lá. Faz a dança da Xuxa. E isso um taquaral faz. E eu pergunto, como que uma rede elétrica passa no meio de um taquaral? Ninguém consegue cortar um taquaral. E digo para o senhor, esse taquaral é mais novo que a rede, tá? A nossa rede tem mais de 40 anos. Muito mais de 40 anos. E tem um taquaral embaixo da rede. O pessoal, aqueles 2 meninos que atendem aqui, eles nem têm mais coragem de olhar para nós, porque a gente já até ameaçou eles de facão. Porque eles não podem cortar o taquaral, porque isso, porque aquilo, porque a lei não... Isso, me poupe, né? Daqui a pouco eu vou lá cortar um taquaral. Tem um pé de figueira na segunda foto, o senhor pode ver, tem um pé de figueira. Meu Deus do céu, tem um pé de figueira grudado na rede elétrica, na rede que tem mais de 40 anos. As outras fotos são bem evidentes, o seu vídeo, inclusive, é muito melhor do que as fotos. Ele esclarece, mostram com clareza que realmente a rede é precária. A rede é muito precária. Só um parênteses, não sei se todos aqui são de Garuva, mas quando a Marcegalha veio para Garuva, acho que muitos aqui moram em Garuva e sabem, quando a Marcegalha veio para Garuva, qual foi uma das primeiras coisas que aconteceu? O senhor sabe, doutor Rodrigo? Subestação. Antes de construir o galpão da Marcegalha, foi feita a energia elétrica. Antes. Agora eu pergunto para o senhor, Marcelino, Klaus, sabem aquele galpão que está sendo construído ali na Mina Velha? Ferragens Negrão, se não me engano, tem mais de 40 mil metros quadrados. Lindo, excelente, maravilhoso. 70. Vai ver a rede elétrica que alimenta o galpão. Olha, sou capaz de afirmar que tem poste de madeira ainda. Vai dar certo, doutora Sheila? Alguém tem dúvida que vai dar problema? Pode passar, faz favor. O desenvolvimento chegou.
galpões lindos, maravilhosos, estrutura de primeiro mundo, estradas, empreendimentos, comércio, serviço. O progresso chegou na Mina Velha. Realmente estamos surfando a onda do progresso. Salve o Porto de Itapuá, né? Somos aquele peixinho lá comendo a sobra do tubarão, mas vamos que vamos. Pode passar. Vários empreendimentos. Quando começou a estourar os problemas? O ano passado, em abril, dia 30 de abril, mais precisamente, quedas constantes na energia no bairro, nós se reunimos, empresários que aqui estão, fomos lá com o Dr. Rodrigo, pedir, pelo amor de Deus, nos ajude. É verdade ou não é, doutor? Implorando, nos ajude, estamos sem luz. Choveu em Garuva, falta luz. Garuva, para quem não sabe, é a cidade que mais chove no Brasil. Mais que Joinville, inclusive. Foi feita uma avaliação, tal, o doutor Rodrigo ligou, acho que até para o senhor, Sesconeto, é isso? Foi lá, fizeram uma limpeza da vegetação. Beleza, resolveu. Aí ficou um pouquinho... Consegue baixar um pouquinho? Talvez não. Mas enfim, isso foi lá em 2024. Só para ilustrar, em 2024 nós tivemos 13 dias sem luz. 13. Lá na Mina Velha o mês não tem 21 dias úteis, tem 20. Isso é bom para o faturamento, Luciane? Como que fica uma empresa? Ela fica com um dia útil a menos. Ou seja, a gente já perde 6, 7% em vista do concorrente, porque nós temos um dia útil a menos por mês, no mínimo. No mínimo. Esse ano, como o senhor relatou ali no seu vídeo, aqui não apareceu bem ali em cima, mas nós tivemos agora em fevereiro 3 dias consecutivos sem luz. 3 dias e 3 noites. Quem é morador lá? É gostoso dormir nesse calor sem ar-condicionado? É bom perder as carnes e tudo que está na geladeira? Aí vem aqui para os meninos, ó, saiu a luz. Ah, e parênteses, tá? No primeiro dia que saiu a luz, foi dia 11 de fevereiro, estava igual hoje, assim, ó, céu lindo. Passarinho pousou no fio, fez cocô, estourou o cabo. Foi isso que aconteceu. Não tinha um vento, doutora Sheila. Não tinha uma brisa de vento. Quem dera se tivesse trovoada, né? Aí o céu escureceu de trovoada, todo mundo já fica preocupado lá. Estourou um fio da alta tensão. Caiu uma fase. Queima compressor, que é trifásico. Queima lá da banca da Giovana. Não sei se está... Queimou todos os balcões frigoríficos, que são trifásicos, queimou uma fase e não percebeu até desligar, torra os motores. E daí, como é que fica? Ah, foram lá, não, é alta tensão, Garuva não resolve, é só Joinville. Só no outro dia, a luz voltou no outro dia, meio-dia, perdemos 17 horas. Aí às 4 da tarde desligou, porque tinha manutenção. Desculpa. Sabe, 4 horas, lá na nossa empresa, eu e meu irmão estávamos com trabalhos para entregar, cliente insatisfeito, funcionário que tem que dispensar porque não tem água, porque não tem luz, não tem comida, daí o restaurante não atende, vira uma baderna. Aí voltou 4 horas, saiu a luz, voltou às 7 da noite. Mas aconteceu o que ninguém queria, o céu escureceu. Deu uma trovadinha, sabe o que aconteceu? Arrebentou de novo. O mesmo fio, no mesmo lugar. Puta que pariu. Ah, não. Sabe? Que serviço mal feito. Se arrebentasse um pouco para frente, não. Arrebentou no mesmo ponto. No mesmo ponto, lá na fazenda São Caetano, acho que é. E não é no meio do mato, é no pasto. Não é lá em cima do morro, no meio do mato, é lá no pasto. Ali perto daquela valeta. Um lugar de acesso tranquilo. Tenha o acesso fácil. Aí fica complicado. Aí fica muito complicado.
Depois, no dia 13, restabeleceu às 13 horas. Resumindo, em 3 dias a gente perdeu 50% das horas de energia que poderia ter. Ou seja, para quem é empresário na região, em 2025 nós já estamos com 2 dias úteis a menos por mês. Quem é empresário que vive de faturamento, de atingir meta, sabe. A minha empresa fechou com prejuízo no mês passado. 3 dias sem faturar, como é que faz? Clientes dispensados, serviços dispensados, entregas atrasadas. Ah, vamos fazer limpeza, barará, barará. Não vai resolver. Me desculpa. Eu acho que não precisa nem perder tempo. Essa rede pode passar. Restaurantes, né, fechados, fábricas, depósitos, caminhões parados, funcionários dispensados, mais de 100 funcionários. Quantas empresas, né? Isso é uma empresa, né? Nos galpões pretos, cinza, lá que tem, naqueles azuis, é mais de 500 funcionários naqueles galpões ali. Todo mundo dispensou, porque chegou a faltar água, porque daí não tem motor para ligar as bombas. Eu fico pensando, esses dias eu estava analisando e eu comecei a pensar, puta merda, como que a Luciane, que é diretora da Volk, que é uma empresa multinacional, que fatura mais de 2, 3 milhões por dia, que tem sua sede na Mina Velha, que os seus servidores, são 5 unidades no Brasil, ficam na Mina Velha, como que essa mulher tem que ligar lá que é lá em Londres, e dizer, olha, diretor de Londres, eu estou aqui sem energia. O cara lá de certo vai dizer, puta que pariu, como que tu não olhou que não tinha energia? Que fim de mundo tu foi se enfiar? Que fim de mundo foi se enfiar? Não tem energia. Como pode uma empresa não ter energia? Não é uma empresa. Não é uma empresa. Tu já pensou se esse britânico resolve vir ver? Ele mata ela. Como é que tu me enfia minha empresa no meio de um lugar que tem um taquaral cortando a rede? É incabível, né? Pode passar. Aí eu pergunto, dezenas, né, vários galpões, a infraestrutura está bombando. Aí eu fico perguntando, mas como é que funciona para liberar um empreendimento? Vou lá construir um galpão de 40 mil metros quadrados. Quem vai lá e diz que pode construir, que tem energia? É a prefeitura? É a Celesc? É a Celesc? Então nós já temos uma resposta que está errada, né? Porque não tem energia. A empresa que constrói o galpão tem transformador, tem rede linda, uns postes grosso, lindo. Mas daí aqui no Palmital, perto da Banca Santa Fé, a rede é precária, não adianta. Não adianta, o senhor vai me desculpar, mas só existe uma solução. O que aconteceu, Klaus, quando teve o vendaval aqui em Garuva? Derrubou todos os postes do centro até lá na Furgão Joinville. O que aconteceu? Trocaram todos os postes, né? Sim. Quantas vezes faltou luz aqui no centro de Garuva do vendaval até hoje? Quantas vezes? Raras vezes, né? Esses dias faltou, né? Semana passada, ficou 15 minutos sem luz. 15 minutos. Se fosse na Mina Velha, ia ficar 17 horas. Porque daí é só Joinville, porque daí não arruma. Ou seja, fez uma infraestrutura boa, fez uma infraestrutura certa, não dá problema. Pode cair uma palmeira que não arrebenta o fio aqui na Avenida Paraná. Porque é fio grosso, é novo, poste alto. Agora lá na Mina Velha, qualquer samambaia fica para cima da rede elétrica. Poste de madeira, baixo, a rede é baixa, a vegetação cobre a rede. Não. Fevereiro
fevereiro, lá na Mina Velha, ele tem um título, Fevereiro Negro. Fevereiro Negro. Todo mundo que perdeu banca, perdeu freezer com picolé, freezer com queijo. Ah, mas isso é pouco. Talvez seja pouco para mim, mas para quem perdeu não é. Lá na minha empresa, eu perdi motores. Ah, mas a Celesc paga. O senhor já viu como que faz para receber um motor da Celesc? Alguém já conseguiu receber um motor da Celesc? É improcedente. Então, a nossa reivindicação é muito simples. A limpeza é uma coisa urgente, que já tinha que ter sido feito, inclusive. Verão, o capim cresce, né, muito. A cada 3 meses tem que ter uma limpeza. Por favor, né, corte esse taquaral, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma vergonha ter um pé de taquara cortando uma rede elétrica. Mas só vai ter uma efetiva solução se fazer uma rede nova. Do contrário, eu digo para você, Luciane, procure outra cidade e leve sua empresa. Porque não adianta. Não adianta encher de galpão, encher de empresa, chamar o prefeito, ir atrás das empresas, trazer empreendimento. Doutora Sheila, não, o fio é podre. O passarinho caga no fio, quebra o fio. É ridículo ter que falar isso, mas é verdade. Eu convido vocês para pegar e ir no carro, eu mostro poste por poste, para ver se vocês teriam coragem de investir o seu dinheiro e fazer um galpão dependendo de uma rede dessa. Eu tenho certeza que não, porque ninguém é bobo aqui. O meu número foi uma conta que eu fiz e com a sua explicação eu errei no número. Para fazer uma rede nova não vai 10 milhões. Se o senhor disse que vai gastar 900 mil em 2 quilômetros, 7 milhões. Então vai gastar bem menos. 7 milhões para uma empresa que tem lucro. Aí eu pergunto, temos alguma relevância ou não? Porque se não, a gente vai começar a procurar investir em outra cidade. Me desculpa, não adianta. Vamos tentar ir para outro lugar. Porque não adianta ficar numa cidade que não tem infraestrutura. É o básico, energia elétrica é tudo. Hoje em dia é água, energia e estrada. A estrada está esburacada, tal, mas né, vai. Água, nós pegamos da serra, porque a água lá a prefeitura não entrega, mas isso é outra briga. O poço, faz poço artesiano, tem que ter bomba. Bomba move com o quê? Energia, não é uma manivela lá que fica rodando. É energia. Então é isso, o nosso pleito realmente é uma rede nova, não tem como continuar do jeito que está. Pedimos que seja atendido, que seja elaborado um plano de ampliação de rede nova, para fazer realmente essa rede. Agora, se nada acontecer, nós vamos para as vias judiciais, nós vamos no Ministério Público, vamos pedir para suspender a emissão de alvará de construção, aí os nossos vereadores vão entrar junto nessa, porque não adianta encher de galpão, iludir os empresários que pode vir para Garuva, que é uma maravilha, porque se falta energia elétrica, meu Deus do céu, é o básico. É isso, gente? Não. Seria isso? Obrigado. Senhor Eduardo, o senhor quer responder alguns Claro. questionamentos dele? Bom, primeiro, parabenizar o Daniel aí pela apresentação. Acho que eu só corroboro com vocês. Eu trouxe, ainda bem que eu apresentei antes, né? Porque não trouxe aqui nenhuma mentira. Também, mais ou menos, foi aquilo que você apresentou, eu também apresentei. E quando eu vejo os números, de fato, ela é complicadíssima, né? Naqueles dias nós estávamos, eu e a Fabiane, incansavelmente atrás. É uma região, infelizmente, difícil de encontrar o defeito, né?
Nós fizemos, de fato, um paliativo que ficou 13 horas ali sem energia, trocamos 42 isoladores naquela região, poda e tal. Precisa, de fato, uma roçada, né, que vai pegar toda essa... Me comprometo, dentro desse um mês, a gente iniciar esses trabalhos. Tá? Nós estamos num gargalo. Né? Ninguém quer ficar sem energia. A gente, às vezes, na nossa casa, fica 15 minutos sem energia, quem dirá 13 horas, né? Por mais aí que uma empresa. Né? Então, a gente estamos juntos nessa. Né? Vamos tentar achar a solução definitiva. Agora, a gente precisa separar o que é não ter energia e o que é nós estarmos com um problema localizado. Dizer para uma empresa que não há energia numa localidade não é verdade. Isso não é verdade. Falta energia. E a Celesc, se vocês observarem, ao longo dos meses, ela vai ser obrigada a indenizar vocês na tua fatura de energia por conta de um indicador que se chama DEC e FEC. Isso, regulatoriamente, a distribuidora é penalizada. Nos próximos meses, vocês podem olhar na fatura, vai lá um crédito para vocês. Esse é o setor elétrico. Então, não é essa a solução. Claro que não. A solução é fazer o contorno lá com a sol nascente para que a gente tenha uma redundância lá, uma flexibilidade de manobra, retirar aquela rede do morro. Por que eu digo retirar do morro? Porque ali se perde 2 horas, porque ele precisa entrar para achar o defeito. Mas nós vamos na faixa de domínio, por isso que nós vamos entrar na SEI. Vamos encaminhar o projeto e vamos ver o que vai acontecer. Né? Então vamos ver. Cabo de guerra. Estamos juntos ou não estamos? Temos que achar a solução. Se fazer uma rede forte, pode passar em cima de qualquer morro. Em cima da Serra de Garuva passa uma rede. Eu gostaria de vir aqui e dizer, não, eu vou construir o alimentador inteiro novo. Não vai acontecer, gente. Eu não minto. Eu tenho meu celular, qualquer hora, vocês podem me ligar 24 horas por dia, eu estou 27 anos na empresa. Agora, existe uma coisa onde é fato de se viabilizar. A Marcegalha, quando entrou, ela não entrou antes da subestação. Ela, inclusive, doou o terreno para a Celesc construir. A subestação da Marcegalha entrou precária, foi eu que instalei, fomos nós, na minha época. A subestação era lá onde o terreno da prefeitura, aquela antiga subestação, lá no cemitério. Quase depois de 1 ano de negociação e tal, nós decidimos instalar a subestação ali e um alimentador exclusivo para a Marcegalha. Então, realmente, infelizmente, as coisas não acontecem simultaneamente. Agora, ou nós olhamos para trás ou vamos olhar para frente. Aqui eu me comprometo em olhar para frente. Nós estamos com um problema, me sinto com vocês, do ponto de vista de Celesc, envergonhado, né, por não ter dado uma solução rápida para o caso, mas que ela se agravou agora. Né, você bem disse, de abril desse ano, quase 1 ano. Né, e mais precisamente nesses últimos 2 meses. Aí. Depois que nós fizemos a intervenção lá, que foi a substituição das emendas, né, do isolador, as podas preventivas, não atuou mais. Choveu. Faz 15 dias que estamos sem chover. E eu estou com medo, porque a previsão de sábado é chuva. E se cair a luz lá sábado, nós só vamos ter luz segunda de meio-dia. Porque daí sábado e domingo não vem. Então, vamos lá. Tomara que chova, para mim me desmentir, então. Né? Eu não sei. Mas assim, nós temos um problema e vamos tentar resolver. Né? Estamos aqui dando a cara a tapa, dizendo, inclusive aos nossos empregados, aos nossos funcionários, que a situação para eles também não está fácil. Né? Se colocar no meio do mato, escutar a reivindicação da população, e que é uma situação extremamente complicada. Né? E agora eu gostaria de parabenizar também a vocês por isso aqui, né? Por essa indignação coletiva. Né?
de cobrar mesmo. Eu acho que a gente precisa ser cobrado muitas vezes. Igual o pai ser puxado a orelha. Hein? De novo, não falta energia. Para levar energia para novas ligações. Está faltando, se você tivesse uma casa somente ali, aquela uma casa ia ter o mesmo problema. Ela não tem sobrecarga na rede. Faltou manutenção. Tá? Eu tenho rede de 70 anos em Joinville. Não é por conta de rede velha. Ela é uma interferência. Ela estoura porque eu teve os desgastes naturais dos equipamentos, ele ocorre. A gente faz a inspeção preventiva. Muitas vezes detecta. Nesse caso, ele é mais difícil de se encontrar. Até o drone é mais complicado. Você vê que ela vê mais difícil de achar. Você vai, por exemplo, eu tenho rede na estrada Dona Francisca, na Serra, extremamente complicada. É, debaixo da rede. A gente viu várias palmeiras plantadas ali. Às vezes é a árvore com intermitente. Ô pessoal, só por gentileza um pouquinho, vamos deixar o Cisco Neto concluir. Aí nós vamos abrir as perguntas para os vereadores e vamos abrir novamente a pergunta para vocês aí, tá? Estou aberto, hein? Vereador Ladiomar. Boa noite. Parabéns aí ao seu Chequete também pela apresentação e pela comunidade estar presente. Cumprimentar os vereadores, todos que aqui estão, chefe de gabinete. A gente compreende, né? É uma faca de dois gumes, como diz, mas a comunidade está aí, está reivindicando e com certeza a gente está ao lado dela e aí precisamos achar uma solução. Eu gostaria de salientar uma situação. Todo esse trecho, até Zeca, por favor, as imagens ali onde mostra onde que será feito aquela transição de lado da rodovia ali. Ali, se o município, juntamente com o Estado, já que se trata de uma faixa de domínio ali, talvez eu vou falar, se tiver algum ambientalista aí já vai me xingar, né? Mas se fazer todo aquele corte de vegetação e, vamos dizer assim, fazer como se fosse um acesso secundário, uma marginal, alguma coisa, justamente para que vocês pudessem estar fazendo essa manutenção, isso já iria ajudar, talvez? Com certeza, né? Se não houvesse vegetação, não tinha interferência na rede, né? Só que eu acho que é praticamente a Celesc não tem como fazer, porque ela tem autorização para a limpeza da faixa, né? Acima disso, o IMA precisa autorizar, tem várias árvores nativas ali na região, né? Porque vocês têm ali um índice de atendimento naquela localidade por aqueles... Essa imagem aí, ó. Então é bem extenso e a gente sabe, nós vimos ali realmente que o traçado de vocês está de acordo, mas como diz, no dia de tempestade e tudo mais, as árvores, os bambuzais ali, eles realmente balançam e vêm pegar no fio, né? Então eu acho que entre a rodovia e o traço da luz ali, se já fizesse essa limpeza, ia ficar o melhor acesso para vocês atender. E claro, posteriormente a isso, como falou, né? O que eles estão almejando é uma rede nova, né? Mas aí acredito que já fica até melhor para vocês estarem fazendo esses trabalhos para o futuro, né? Sim, sim. Não, dentro de um mês a gente vai limpar toda essa faixa. Me comprometo aqui. Vamos fazer a roçada geral, desde lá do trevo até lá embaixo. E uma outra... O bambuzal, tu sabe onde é que é essa ali? Notamos. Naquele dia foi feita a poda dele também. Eu percebi que ali na foto do bambuzal e tudo mais, sempre tem uma residência perto e tudo mais.
aí vocês batem palma, pedem autorização para entrar para fazer a poda, ou é de responsabilidade dos moradores fazer esse trabalho? Se tiver na nossa rede, a gente só poda 1 metro, se tiver dentro do terreno do cidadão. Isso também é uma questão a gente falar também para Nós não orientar temos os moradores, né? autorização, Para já não plantar Por e isso se é que eu tiver disse, alguma coisa... Por isso que quando passou o drone, que passa por dentro de propriedade, primeiro para o nosso eletricista adentrar, ele já não, se ninguém atender, ele não vai poder pular cerca, a não ser que esteja lá pegando fogo, alguma coisa assim. Né? Então, quem dirá para fazer uma poda? Daí não existe isso. Né? Nós temos autorização 1 metro para cada lado em cima, poda de árvore. Agora, para cortar embaixo, não. Daí, limpeza de faixa fora de terreno, sim. E para finalizar, com a experiência de 30 anos de Celesc que o senhor tem, é possível, mais ou menos, com esse cálculo aí da despesa de 800 metros, ter um gasto de 360 mil reais, é possível fazer todo esse trajeto da Mina Velha até Garuva, uma rede nova, com essa rede compacta e reforçada para atender, para não ter mais esse tipo de problema? O projeto a gente até pode fazer. Viabilizá-lo é uma outra complicação. Né? O projeto eu me comprometo até... Daí depois nós vamos tentar buscar a solução, ver onde a gente acha o recurso. Né? Não tenho como aqui garantir, do dia para a noite, 7 milhões. Já fica aqui o compromisso, né? Investimos 6 milhões em 2 anos. Sim. Mas eu acho que é válido essa Câmara de Vereadores, juntamente com o município, fazer esse pedido, né? Deixar protocolado lá, porque realmente é uma localidade promissora, está cada vez crescendo mais. Claro. Todo dia a gente vai lá, tem uma estrutura nova, um aterro novo, e realmente precisa de melhoria, né? Então, vamos fazer, né, senhores vereadores, todos em conjunto, né? E vamos deixar reforçado esse protocolo para a gente já ter um número para estar pegando no pé de vocês lá. Com certeza. Obrigado. Dr. Jarbas. Boa noite a todos. Boa noite, Cisconeto. Boa noite. Eu acho que o Daniel ali, Sequete, falou a maioria das situações ali. Aqui explanou tudo ali e o que a comunidade pensa. Nesses últimos dias ali a gente viu ali a questão dessa queda de energia e relato de moradores ali que o caminhão foi até o local, né? E não adentrou. Você já explanou alguma coisa? Por motivo de segurança, eles não entraram na vegetação para arrumar ali o fio ali, no caso, né? Então, o que eu pergunto é, quando tem esse tipo de queda de energia, o plantão com carro, caminhão maior, eles se deslocam de Joinville. Chegando aqui no local, por falta de segurança, eles não adentram na mata, e daí, no caso, fica sem energia. Daí, se ele não vai lá para arrumar, e não consegue adentrar na mata, devido à filmagem que você passou ali, naquele momento, só retornam no outro dia. A reclamação é que o caminhão foi no local e não depende da situação. Se envolve segurança do empregado, ele tem o direito de recusa, de ser, né, se estava chovendo, estava alagado, né, eu não tenho como... Né, o que foi o que aconteceu na... Agora o nosso empregado, ele faz a operação de guerra. Não tem, ele tem que consertar. Uma coisa é a equipe de plantão lá, de caminhonete, que muitas vezes adentra e vai, isso é um serviço simples. Outra coisa é o caminhão. O caminhão ele tem que ir. Vocês viram ali a escada, mostrei Então ele tem que carregar a escada nas costas, tem que, se for andar 3 km, vai ter que andar 3 km. Né? A rede está lá, tem que recompor. E com essas situações acontecendo constantemente, já não poderia ter um plantão de um caminhão desse com mais suporte? Nós temos 3 bases. Uma em São Francisco, uma em Itapuá, outra em Joinville, que supre que abrange toda o norte de Santa Catarina. Né? São 2 em Joinville, uma em São Francisco, uma em Itapuá. Itapuá atende operacionalmente Garuva e Itapuá. Quando há necessidade, vem de Joinville, senão também vem de Itapuá.
E para finalizar aqui, nessa questão dos eletrodomésticos, vários relatos aí de empresários que perderam os seus bens ali, no caso queimou. A gente vê essa burocracia que tem ali para esse ressarcimento, né? Vocês têm dados ali dessa situação, nessas últimos dias aí, e se foi pago daí, essa situação? Na verdade, assim, todo... Só um instantinho. Pode falar. Teve, na verdade, 4 pedidos de ressarcimento. Esses 4 foi feita a vistoria. Não sei se foi negado, porque ele vai para a comissão em Joinville para eles verificar cada situação individualmente. Nosso não foi nem feito. Tem que ter a Celeste. Tem que dizer a hora da... Falei a hora. Levei o vereador, ele escreveu o laudo certinho. Eu fui até a Celeste. Não tinha reclamação. Eu recebi 4 reclamações. Não tinha reclamação. Tá, assim, ó, pessoal, vamos lá. Existe um procedimento, né? Tá transparente, até está no site da Celeste, se vocês quiserem identificar como é, com prazo, com tudo, né? O que é indenizável, o que não é indenizável, como funciona, passo a passo, está lá no site da Celeste, escrito ressarcimento de danos elétricos. Existe uma comissão de análise técnica, jurídica, comercial, que faz a análise desses procedimentos, né? E a Celeste é obrigada a dar o retorno. Ela lhe deu o retorno por escrito, né? Então, se vocês não sentirem, cabe recurso, inclusive no e-mail, cabe recurso à nossa ouvidoria, cabe recurso à ouvidoria da ANEEL, cabe recurso ao PROCON, cabe recurso ao Ministério Público, enfim, todas as instâncias que é possível de requerer. Aí a pessoa vai desistir de tanto recurso, não. Né? Daí não é só a Celeste que não funciona. Pois é. Uma coisa, eu não sei qual é o seu caso, mas de repente, se não houve um outro recurso superior, não sei. Os processos estão ali. Não, os processos estão ali bem definidos. É engraçado que o técnico da Celeste vai lá olhar e a gente ainda tem que ter o laudo ainda, posterior para mandar para a Celeste. É a regra. Mas essa regra é que estaria menos. A regra é do Brasil inteiro, não só aqui. A regra é do Brasil. Senhor Eduardo. Vereador, o procedimento está lá na Celesc, né, no site, transparente, para qualquer um, seja de Joinville, de São Miguel do Oeste, de Criciúma ou da Mina Velha, o procedimento é o mesmo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. No caso dele, específico aqui, não teria como a gente fazer um... Não tem como Não tem abrir como- exceção. não tem Você uma imagina em qualquer outra situação. Tá, só vamos deixar o vereador Jarbas concluir aqui. Cada um tem que individualmente informar dia e hora aproximada, né? Se a Celesc diz que nega e eles têm direito, cabe o recurso à outra instância. Só para concluir aqui, com essas novas empresas que veio ali, o senhor falou nos investimentos que foram feitos ali, qual o valor que foi investido ali, né, com essas novas empresas ali, chegando no bairro da Mina Velha ali? R$1 milhão. Pessoal, só um momento, por favor. Vamos ter mais 2 vereadores aqui para fazer os questionamentos. Daí nós vamos abrir novamente para vocês aí, tá? Vereador Eduardo. Boa noite, seus conectos. Boa noite. A todos os presentes que nos assistem pela transmissão. A minha pergunta é acerca ali da redundância da ligação da rede de Itapuá com a rede de Garuva. 2 quilômetros, a previsão orçamentária de R$900 mil. Teria possibilidade de ainda esse semestre a Celesc fazer esse investimento, ou no máximo esse ano, ou teria que ficar para a previsão orçamentária para o ano que vem, ou ainda teria que partir de investimento externo? As duas coisas. Ali nós temos um ponto que está entrando outras cargas ali, né? Tem um galpão ali que está se instalando, que obrigatoriamente a gente precisa também fazer esse investimento. Então eu concluo que até final do ano deve
a gente sair essa consegue segunda, ter essa ligação Uhum. para ter redundância. Isso. Porque daí ligando primeiramente aquele trecho que é limpo, né? Daria para depois fazer a reforma da rede já existente, porque daí Justamente. não ficaríamos nenhum período sem eletricidade, né? Justamente. Sheila? Boa noite a todos. Boa parte do que eu iria explanar, ou colocar, comentar agora, já foram colocados pelos colegas, pelos presentes. Mas eu vejo que a intenção primordial foi ouvir as intenções e as queixas da população e, de certa forma, assumir esse compromisso. Como o Sesconito bem colocou, se comprometendo, conforme sugestão do Daniel, dentro de 30 dias, realizar todo esse trabalho de limpeza e poda das árvores. Um outro questionamento que eu colocaria seria em relação ao período para fazer essa nova ligação, permitindo assim a redundância, e com isso supriria certamente, eu acredito, parte dessas ausências de energia e quedas que têm ocorrido na comunidade da Mina Velha. Isso supriria essa demanda também? Amenizaria, né? Como eu disse no início, assim, falta zero não existe no setor elétrico, nem em rede subterrânea. A gente tem como amenizar, né? O que estamos tentando fazer aqui para que não ocorra o que aconteceu. Né? Essas faltas em demasia não existem, né? Isso ali. Mas vai acontecer abarroamento, né? Vai acontecer um pássaro na rede, vai acontecer, enfim, N situações que possam vir a comprometer a rede, mas ameniza consideravelmente. Sim. E, além disso, existe, Sesconito, você disse que se compromete também a protocolar um projeto de... Eu não sei se o termo correto seria uma nova rede ou seria um projeto de reforma, substituição dos cabos, os postes que hoje são de madeira por concreto, algo nesse sentido. E isso ficaria mais ou menos em torno desses 7 milhões para adequação. Quando a gente cita 7 milhões, é em cima da apresentação que o senhor Daniel colocou. Conforme né? foi colocado ali, né? Nós só vamos ter avaliação quando for feito o projeto. Né? Certo. E teria como a Celesc se comprometer, porque Garuva, de fato, ela está em franco desenvolvimento e, ao mesmo tempo que a gente diz que tem energia disponível, é mais ou menos assim, é um grande rio com uma fonte gigante, mas eu tenho uma saída muito estreita. E se não tiver controle daquilo, a barragem ela pode se romper e não adianta eu ter um fluxo grande se eu não tiver como distribuir isso corretamente. Então, é mais ou menos isso. Garuva tem energia, mas ela não consegue distribuir de forma equilibrada por fatores N, né? Como, por exemplo, a questão da reforma, das manutenções que são necessárias. Então, existiria como a Celesc se comprometer, haja vista que nós queremos que o nosso município cresça e que não ocorram situações como com a diretora, onde precisou trazer a situação de falta de energia por longas horas, e que outras indústrias, empresas, empreendimentos queiram vir para o nosso município, da Celesc se comprometer em ter esse plano de reforma, de substituição de rede, ainda que nos coloque um prazo de, como colocou, né, a nova rede, aproximadamente até final do ano é completada, para fazer esse trabalho de redundância. Mas, para fazer essa substituição dos cabos necessários, por exemplo, a gente tem um projeto de 2 anos para fazer isso. A Celesc nos dá uma estimativa, entende, de realmente de substituição, de melhora nessa rede ali da Mina Velha. Naquela região irá acontecer. Eu não tenho dúvida. Mas não tem prazo. Não e a gente não consegue sair com um compromisso desse. Eu sei que o senhor talvez não tenha fazer o projeto. Vamos fazer o projeto e, depois disso, talvez me comprometa. A gente poderia, talvez, marcar uma nova reunião para não deixar essa situação esfriar e ter esse compromisso, quem sabe até firmado publicamente ou documentalmente. Claro. É isso. A gente vai abrir mais uma vez para a comunidade questionar, fazer as suas perguntas, fazer o seu questionamento. Secretário Márcio. Boa noite a todos, boa noite, Sesconito, vereadores, população que aqui nos assiste e também nos acompanha na internet. Moro em Garuva há 27 anos, desses 27, uns 8 anos mais ou menos, eu morei na Mina Velha.
né, no início da minha chegada aqui. Na época era o bairro, como foi citado aqui, um bairro predominante rural. Naquela época a gente era um pouco mais jovem, almejava talvez visualizar uma cidade com um desenvolvimento como temos hoje, né, com empresas multinacionais ali instalados, gerando oportunidades para todos os nossos cidadãos. Ao mesmo tempo, talvez o apelo nosso seria para a gente conseguir, de fato, entregar essa oportunidade, seja para o nosso cidadão e para quem está aqui, porque fica bem complicado. Talvez, acho que seria essa a maior aclamação aqui da nossa comunidade, né? Nós, como prefeitura ou como administração, hoje que estamos, de forma alguma vamos querer que algumas dessas empresas, seja a pequena ou a grande, saia do nosso município por um problema, né? Até porque o pessoal tem contribuído também para o resultado da companhia, está pagando a energia. Então, acredito que quando o pessoal está um pouco fervoroso, seria mais por talvez não estar sendo atendido com a qualidade, né, que a gente gostaria de ofertar para o nosso cliente, né? Ou assim como nós, como prefeitura, gostaríamos de ofertar aí para a nossa comunidade. E ali dessas situações que foram apresentadas, entendo que são situações que talvez resolvam o problema, né, de fato. Do trecho que foi colocado ali em frente ao Albino, e se não for possível, se não viabilizar essa implantação do outro lado da via, teria alguma alternativa redundante para aquele problema? Vai ter que ser aquele ali. Não tem por onde passar. Não tem por onde passar. E dessas outras situações que foram colocadas também, como o bambuzal, aquela árvore grande... Essa que vocês... será solucionada com a poda, né? Com a poda. Mas embaixo da rede, sim. Mas aí tem uma limitação no corte ali, como o senhor falou, né? De 1 metro e tal. Se estiver dentro da casa, só a poda. Né? Certo. E nesses pontos que a gente sabe que vai crescer essa vegetação de novo, sei lá, vamos pensar aí daqui a 1 ano a gente está aqui discutindo sobre um problema de novo. Mesma coisa, cresceu o bambuzal lá, deu um vendaval ali, uma chuva e gerou o problema de novo. Não seria possível identificar esses pontos onde que está tendo esse tipo de problema e também já projetar uma remoção da rede ali nesses locais? Mas eu mostrei ali como é que a gente acompanha com o gráfico de poda ali. Não sei se chegasse a ver. Ele não está mais lá, né? Nós acompanhamos de forma geral, né? Então, cada ocorrência a gente faz pontualmente. E ali na Mina Velha foi um trecho que a gente acabou não fazendo, onde ocasionou essas quedas todas. Né? Então, fazendo a poda e a manutenção, certamente vai eliminar o risco. E tem uma frequência programada dessas podas e manutenção dentro do a cada 2 anos é feito. Cada 2 anos? Mas eu acho que daí... Rasteira, sim. A poda, não. A poda anualmente. E ali um pouco para frente, para quem conhece a região ali na frente da escola Isamirim, ali a gente sabe que a rede daí cruza a rodovia para o lado da escola e ela atravessa também por dentro das propriedades um grande trecho com vegetação. Não seria possível também analisar aquela situação que antecede um pouco aquele trecho ali e ambos os lados da rodovia tem bastante vegetação ali? Sim. Seria possível também incluir nessa análise ali de talvez uma remoção, porque daí antecede as áreas dos grandes galpões, do Chechete ali, né? Eu acho que quem conhece ali sabe que é um lugar que tem bastante acúmulo de vegetação também. Vamos analisar. Se você puder depois me mandar a localização certinho. A gente acha que consegue, não sei se eu estou falando alguma coisa, né, condizente, né? Naquele trecho, né? 2 quilômetros. Da onde que é? Do Correio? Da onde que é? Ali, isso, um pouco para frente da fazenda, onde que tem a vala que mostrou ali, daí é o Rei do Palmito. Né? Daquele trecho ali vai dar o quê? 1 quilômetro mais ou menos de rede, né? 1 quilômetro, né? Que é uma região de bastante conflito ali. E ali tem todos eles, vários moradores ali, né? Vários moradores, Então, vamos nos ajudar. Fazem a poda dentro do terreno de vocês, que a gente faz fora também. Acho que é importante isso. Vamos nos ajudar. Só que são árvores grandes, assim como vocês têm a limitação para fazer a poda, o morador tem uma limitação um pouco maior ainda, né? Aí não vai ter o equipamento.
O secretário está aqui para ajudar. Porque ali a gente também tem um equipamento público ali, que é uma escola. Sim. E nesse trecho não seria possível, talvez, a gente planejar e elaborar um projeto, ou ver talvez a remoção para uma área mais de domínio da Secretaria ali de Infraestrutura do Estado? Se tiver possibilidade, vamos fazer. Tá bom, eram essas as minhas considerações. Obrigado. Obrigado, Márcio. O professor Paulo, tem alguma pergunta lá? Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Sesconeto. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui ouvindo. Eu só tenho eu sempre faço uma comparação do passado com o presente. As rodovias, as nossas rodovias, a estrada, o asfalto. Há 30, 40 anos atrás, tinha uma caçambinha, 3 funcionários que sempre estavam fazendo a manutenção, roçando a margem, tapando os buracos, e tudo era menos recursos, menos condições, eles tinham pouco dinheiro, digamos assim, o governo estadual, e mantinha. A Celesc. Gente, Mina Velha tinha muito mais árvores antigamente, agora tem menos. O problema está sendo a árvore? Não. O problema está sendo falta de manutenção, não é manutenção, mas de agilidade no processo de restabelecer a energia. Antigamente tinha mais árvores, antigamente caía mais a energia, mas levava no máximo 2, 3 horas no máximo para o seu Valdemar ir ali resolver e tal. Não estou falando quero aqui parabenizar o Márcio e o Luiz. Deus parabéns a eles, porque eles estão sendo guerreiros. Como disse o Daniel, esses dias ele me falou lá na escola, ele foi lá, nós estava reclamando da falta de energia. Ele chegou lá meio pálido. Ele disse: seu Paulo, quase levei uma facãozada ali atrás, ali, porque o pessoal estava revoltado. E estava mesmo, é muito tempo. Como você disse, senhor Sesconeto, acabar a energia, vai acabar. Um abaroamento, no caso, um caminhão que encosta num poste. O problema não é acabar a energia, o problema é a demora em restabelecer a energia. Tanto que o vereador Marcelino fez uma postagem lá e eu comentei justamente isso. O problema não é ter acabado. Acontece, acidentes acontecem. O problema é a demora a morosidade em restabelecer essa energia. Esse é o nosso pedido. A rapidez, a agilidade. Movam o mundo. Até porque eu acho que são poucos os pontos aí para atender tanta a região norte, nordeste toda aqui, São Francisco, Joinville e Garuva, para uma região tão grande. Está faltando aquele homenzinho na pazinha lá para vir na hora e resolver o problema. Era isso. Obrigado, professor. Pode. Boa noite, vereadores. Boa noite, Sesconeto. Então, aqui, e boa noite, pessoal da Mina Velha. Representando o Sol Nascente, eu sou o único morador do Sol Nascente naquela rede. Porque eu estou no final do bairro Sol Nascente, mas também temos uma propriedade no Sol Nascente, até onde mora a avó da vereadora Sheila, né? A rede do Sol Nascente, ela não faltou luz nem um dia desses dias ali. Só que a gente vê que a qualidade dos cabos lá é diferente, né? A rede da Mina Velha, o nosso cabo é igual isso aqui, né? Um canudinho de refri, né? Então, por isso que também arrebenta muito fácil, eu acho. Ela é muito velha, eu estou há 23 anos aqui. Os postes lá do Sol Nascente, foram trocados vários postes. Até onde não era necessário, que ele fazia a bolsa do fio, né? Foram trocados, ficou legal, a rede está beleza, a rede ficou bonita pra caramba e não faltou luz nem um dia lá. O assunto da redundância, que eu falei com o doutor Rodrigo aqui, já é um assunto velho nosso, né, Rodrigo? Até o Rodrigo já falou, porque é uma coisa que ele já sabia que eu ia pedir. Então, esse projeto quem fez na época foi o Valdemar, seu Valdemar, que foi vereador dessa casa também, né? Seu Valdemar da Celesc, que é o sobrenome dele eu não consigo falar direito, então não vou falar. Tá? Então, mas a gente conhece pelo seu Valdemar da Celesc,
Ele atendia muito bem, assim, então nessa parte, mesmo não estando na Celesc, mas ele dava aquele apoio. E eu sei, Sesconeto, que tu conhece muito bem ele. Muito bem. Então, até por mudar ali, mudar a rede, eu até entendo a dificuldade, porque tem aí já o projeto da duplicação, né, Rodrigo? Que está por vir ali. Então, o domínio ali já é menor que só 15, né? É só 15, ali é 30, é 15 da faixa central. Então, só tem 15. Não é igual a nossa rodovia, que vai lá a 416, que daí pega do posto Mime, que o vídeo ali de vocês, ali, as fotos ali, o slide, era só até no posto Mime, só que a rede se estende. A rede se estende e passa por uma propriedade até que é da minha família, que é lá no Garuva Business, né? Que a gente fez aquela compacta, de 1,1 km, né? Que você conhece, aquela rede. Então, o que acontece? Logo depois ali que acaba a compacta, que vai até na minha casa, onde eu moro, que depois entra para o Picadão, que é nova, né? A do Picadão, beleza, a rede é bonita. Porque antes vinha por dentro da Fazenda Julieta, né? Sim. Né? Veio por dentro da Fazenda Julieta. Então foi mudado ali a rede. Só que a manutenção falta. Falta porque ali, depois de onde a gente fez a compacta, ali tem postes ali que quebrou a ponta do poste e foi mudada a cruzeta para baixo, 2 furos, 3. Igual fazer um remendo no palanque de cerca. E está lá o poste está envergado lá 1 metro e pouco. E é poste muito, o poste está podre. Está podre. Não tem nem condições de o cara meio embaixo, até o pessoal que arruma, ele tem medo. O pessoal que arruma, que eu sei que vem... De madeira? Não, o poste é de cimento, mas tá muito debilitado já, está feio. Está feio. E também a falta de manutenção a gente vê, porque certos postes onde tem o transformador, um é da minha casa, onde tem o transformador. Lá em cima não tem mais uma casola de forneiro, é um condomínio. Já tem um condomínio lá, daqui a pouco tem que trazer o síndico. Porque é muito, não cabe mais forneiro. Então, e ali começa a criar aquelas samambaia, aquelas bromélias, aquelas coisas, e é assim que está a situação dos postes. Tudo bem que ali onde está acontecendo, que estamos ficando sem energia, que eu também fico, é nessa região ali. Mas só que também dá problema ali. Eu fico com energia. Mas muitas vezes o Picadão, que tem 7 famílias, que tem 7, ou tem uma, se tivesse 1000, é o mesmo problema. Eles ficam sem energia. E muitas vezes é eu que ligo para a Celesc para ajudar, porque a maioria lá dentro que mora é idoso, né? Antes estava aqui o Paulo, né? O Paulo é diretor da escola ali da Mina Velha. Até eu fui falar com ele, porque no dia estava todo mundo fervoroso. E fica mesmo, tu já quer puxar do facão, tu já quer pegar uma açoiteira, já quer dar num e no outro, porque assim, os caras ficam com medo mesmo, porque fica todo mundo, tu fica sem energia 1, 2 horas, 15 minutos, né? Agora tu fica 15, 16, 17 horas, vira à noite, não veio energia de novo, não veio, estraga as coisas. Então é difícil. Eu fiquei imaginando, eu fui ali no Paulo ali, eu tive filho ali 10 anos naquela escola. O Paulo é diretor ali. Eu fiquei imaginando assim, o dia que eu fui ali, não falei para ele, mas como é que fica a geladeira dessa escola? Ali tem 100 e poucas crianças, 160, não sei, né, Paulo? 132 crianças. Como é que fica as comidas daquela geladeira? Como é que fica? Como é que tu guarda? Como é que funciona uma escola nesses dias de calor aí que foi terrível, né? Uma vez a gente vivia sem ar, mas como hoje a gente tem, não é mais artigo de luxo. Hoje é uma coisa que precisa, né? Tu tem que ter, né? É uma coisa que está aí, então a gente tem que usar, né? Então a gente agradece a tua presença e fiquemos assim e não vamos largar do teu pé, Sesconeto. Aqui ninguém vai largar, eu acho que o Rodrigo aqui, os vereadores também, né? Peço aqui para o Rodrigo, o executivo e o legislativo, né? Sheila, Klaus, todos eles que estão aqui, né? Só que foram todos muito prontos, assim, recebi outro dia, vim aqui, conversei com eles, né? Então, a gente agradece isso, só que nós não vamos largar do pé. Como diz o Daniel, se não for dessa forma, vai ser de outra, né? Então, obrigado. Uma das coisas que também acaba dificultando a manutenção é a configuração daquela rede ali. Como ela é radial e não tem a redundância, você acaba dificultando na manutenção. Como difícil de acesso, difícil acesso, quando você desliga essa rede para fazer a manutenção, você tem que ficar muito tempo, né, para fazer a manutenção, troca de isolador, por exemplo, né? Então, você não consegue fazer a manutenção geral. Você tem que fazer por partes. Com a redundância já fica mais fácil. Você desliga um trecho pequeno, alimenta para um lado, né? Então,
Boa noite a todos. Eu também não sou da Mina Velha, mas moro aqui na região da Vila Verde. Já faz 2 anos que eu estou pedindo as luzes da rede na principal. E está por isso mesmo. O rapaz vai arrumar, o Alexandre, e diz que roubaram a rede. Mas como roubaram a rede? Alguns postes têm luzes, outros não têm. Quer dizer, a gente está à mercê às cobras de noite, né? Que a gente está no escuro, né? E a gente fica sem resposta. A iluminação pública não é a Celesc, né? A iluminação pública é a prefeitura. Eu acho que se não tem a rede lá, eles nos encaminham o pedido e depois... Rede, sim. Tem rede, tem iluminação falta de luminária, a senhora quer falar, né? Isso. Isso é coisa não é do executivo. É iluminação pública. E a gente Celesc pede... deixar claro que Celesc é energia, não é luz. Luz é prefeitura. A senhora pode ficar tranquila que vamos cobrar do executivo. O Alexandre disse que não tem retorno. Não? Vamos conversar com ele. Obrigado, tá? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz, junto a Luciane, representamos a Volk do Brasil, uma empresa que está aproximadamente 2 anos, né, em Garuva. Falar um pouquinho do acreditar, né? Há 2 anos atrás, apresentamos a necessidade de ter que expandir. Viemos de Itajaí, subindo, procurando barracões. Garuva nos apresentou aí uma oportunidade, diante dos projetos que ela apresenta de expansão e tudo, e que nós achamos interessante trazer a Volk para cá. Nós estamos falando da aproximadamente 2ª maior importadora de EPIs do país. Nós viemos para cá com a proposta de gerar emprego para centenas de pessoas, de forma direta e indireta, né? Abraçamos também toda a situação de água, né? A água, nós temos a situação lá com a água, falta de transporte, nós abraçamos isso, né? Vamos para lá, com o tempo as coisas vão se resolvendo e tudo. Sinceramente, não sabíamos de toda essa situação de energia, né? Ter que administrar um funcionário falando de transporte e tudo é uma coisa, com falta de energia é outra. Ter que administrar água que não é potável dia a dia é uma coisa, com falta de energia é outra. Então, no dia a dia, administrando tudo isso, fazendo planejamento e tal, mais uma falta de energia de 2, 3 dias, é bem complicado, sabe? Nós não perdemos a fé, não perdemos a esperança em Garuva, porque nós acreditamos nisso. Entendeu? Nós realmente acreditamos. Vir aqui, ver todo mundo aqui unido para falar das dores, dos problemas. Nós temos o Magnetron, né? Assim como a Volk também desceu para cá acreditando, né? E ver essa movimentação, ver essa disposição, nos traz esperança. Mas a gente pede, né? Porque não é fácil. Quando apresenta um projeto e assina um contrato de locação, né? Com menos de 5 anos. Né? A Volk, ela tem entre o seu portfólio de clientes consolidado todos os frigoríficos, gigantes, os maiores frigoríficos, processadores de alimentos também. E já tem empresas que são clientes Volk que já desceu para Garuva para procurar barracões também. Diante das situações, não tiveram coragem de encarar. Então, assim, vamos dizer, um dia a Volk fala, poxa, não dá, realmente não dá, porque, né, a gente tem que crescer, seguir evoluindo. Com certeza várias empresas também que vão falar, poxa, se a Volk saiu de lá é porque a coisa não está boa. Então, assim, seguimos acreditando em tudo, mas acreditamos também aí que tudo que foi colocado aqui, vocês vão olhar, sabe? Falei de transporte, falei de água e tudo, mas não falei à toa, porque tem mais coisas aí, né? Doutor Rodrigo nos ouviu, há um ano mais ou menos, né, doutor? Nos ouviu também. Doutor Tino também nos ouviu, mas nós estamos aqui, através dessas conversas, nós estamos aqui e a gente espera que realmente, né, a gente tenha essa situação toda resolvida e tudo, e a gente possa tocar, seguir gerando emprego, focado no resultado, porque é isso. Londres espera isso da Volk, não importa para onde vocês vão. É para gerar resultado, entendeu? Mas é isso. E agradecer aí a recepção de vocês. Obrigado. Continuo acreditando que estamos aqui para ser parceiro. O município de Garuva, certamente, nos próximos dias, aí, nos próximos meses, terá... Boa noite a todos, né, vereadores e os aqui presentes. Sou a Bruna, moradora do Morro do 15 e empresária no Morro do 15, né, que não foi citado no vídeo aí, é uma pena, porque poderiam ter mostrado
os postes novos que foram colocados na Rua do 15 no ano passado, em outubro, e nós já estamos no mês 3 de 2025. Porém, os fios de energia elétrica ainda não foram ligados nesses postes. Estão todos lá, assim, ó. E dá um vento, e o Morro do 15 acontece o quê? Queda de energia. Nós temos quedas de energia praticamente todas as noites. O vereador Marcelino, Jarbas acompanha o nosso grupo lá. E eles sabem disso. Aí eu pergunto assim, é muito bonito falar de projeto, só que eu sou mais prática. Quando que esse projeto vai acontecer? Qual é o prazo? Porque num simples poste não conseguem ligar o fio de energia que já está lá. Imagine fazer um projeto. Imagine fazer um projeto, gente. Isso é uma falta de vergonha. Para nós, isso é uma palhaçada. É uma palhaçada. Nós pagamos a energia em dia, nós pagamos impostos, mas nós não recebemos o serviço da Celesc com excelência. Eu queria que o drone tivesse passado lá para mostrar os postes. Vamos verificar. Né? Tá anotado. É, bem isso. E ainda temos energia monofásica. Em 2025, Morro do 15 ainda é energia monofásica. Gente, que isso? Tem bastante monofásico. É Mina Velha ainda, mas é Morro do 15. Gente, que isso? Sabe, isso para nós é um descaso. Só porque nós somos a última rua do município de Garuva, nós somos esquecidos? Lá não precisa de poda, as podas todas já foram feitas. O que precisa é de agilidade, que é o que já foi comentado aqui. Se demora muito para se resolver as coisas. Falta de eficiência, falta de gente que queira trabalhar. Porque se dizem, não deu para adentrar no terreno. Bateu palma, perguntou. Porque, sinceramente, quando eu cheguei em Garuva, para se ligar à rede de energia na minha casa, levaram 6 meses. Primeiro porque o tal do vistoriador disse que não existia rede de energia lá. Como? A minha casa é a segunda da rua. Dona Judite e Adriana moram depois. Como que não tinha? Eu fiz um vídeo, fui lá na Celesc Joinville, conversei com o superintendente, mostrei. Como que não tem? Era uma rede fantasma, e continua sendo, porque está lá os fios todos balançando. E os postes novos estão lá instalados, mas ninguém faz nada, simplesmente só instalaram. Acho que eles querem que os fios vão no poste sozinho. É complicado isso, nós queremos uma solução, nós queremos data. Porque dizer que vai fazer projeto, para mim, não significa nada. Nós aqui todos queremos data de quando vai se iniciar, quando vai terminar, qual é o dia que vocês vão apresentar esse projeto para nós. Porque se não dizer data, é a mesma coisa que nada essa reunião. Não se foi concretizado nada. Nós queremos resposta. A resposta é dia tal vai ser apresentado o projeto. É isso que nós queremos aqui. E projeto de toda a rede, inclusive lá no Morro do 15. Porque tem muitas empresas que querem instalar lá, mas não vão, eu já estou dizendo. Não venha, não tem suficiente para vocês aqui. Não te atendem. Se demora para ligar 6 meses para ligar numa residência, imagina para uma empresa. Como é que funciona? Graças a Deus, a minha empresa não depende da energia. Né? Porque nós somos mineração, extração a céu aberto. Se dependesse da energia, eu já tinha ido embora. Então, nós queremos data. A data que vai ser apresentado esse projeto, para que a gente continue as conversas, porque só falar sem data nenhuma não vai resolver nada. Obrigada. Bruna. Teria mais alguém que... Só mais um detalhe. Eu acho até importante a senhora tomar nota, que eu vou passar a lição de como resolver. 80% dos problemas, a gente que é empresário sabe,
a gente resolve rápido e 20% a gente trata. E aqui tem uma solução muito fácil para resolver 80% do problema. Você pega do trevo do Batanga até no posto Mime, um pouco menos inclusive, você resolve o problema de 80%. Então, faz um plano de ação, limpeza de vegetação, troca de poste, troca de fios e resolve. Você vai gastar, sei lá, menos de 300 mil. Acho que 300 mil para a Celesc em 30, 60 dias não é nada. Só para dizer que a conta de luz do bairro passa disso. Muito fácil. Então é simples resolver o problema. Ali da minha empresa, do Sequete Caminhões, até o galpão, aqueles galpões pretos ali, onde tem a Volk, tem a Magnetron, tem um vão de 100 metros. Já é mais de ano. Não é de agora. Os meninos da Celesc já sabem, o poste quebrou, eles eliminaram o poste. Dá vento, dá temporal, os fios batem, fecha curto, desarma o transformador. Então, assim, 80% do problema se resolve ali, se resolve num trecho de 3 quilômetros. Faça uma força-tarefa, a prefeitura vai lá, derruba as árvores que precisa derrubar, se precisar a comunidade ajuda. Mas tem que ter alguém que vai lá e faça, que tome a frente. Então, vereadores, prefeitura, faça acontecer. Celesc vai lá, troca uns pedaços de fio, pelo amor de Deus, tem fio podre, troca aquilo, resolve. Botam 2 postes naquele vão livre, acaba com o problema. Já vai resolver muito, vai resolver 80% do caso. Mas como disse a Bruna, data, nos próximos 30 dias. Façam isso em 30 dias. Se nós, como empresa, temos que fazer, vocês também conseguem. E dê uma data para esse projeto mais elaborado. A gente pode se comprometer aqui, vamos fazer... A gente poderia, de repente, montar um grupo, até para ficar todo mundo sabendo o que está acontecendo. Claro, precisa ser 100 pessoas que não evolui, né? Mas se a gente tirasse uma comissão daqui, e daqui a 15 ou 20 dias a gente voltar, o que a gente está fazendo e um cronograma, né? Isso, vamos organizar isso aí. Monta uma comissão, né, com os moradores, com os vereadores, com o pessoal da prefeitura, quem quiser. Sei lá, 15 pessoas no máximo, não adianta ser muita gente. Depois a gente expande aos demais, né? E aí a gente estabelece ordem, cronograma, né? A gente estuda um pouco, temos a tarefa de casa, recebemos uma demanda, voltamos, escrevemos, colocamos o pessoal em campo e, como sugestão, montar essa comissão de análise. Sesconeto, em relação ao projeto, acho que é bem importante quanto de tempo mais ou menos a Celesc se... Eu preciso voltar lá, mas eu acredito que uns 40 dias a gente consiga entregar. Eu acho que a ideia de prazo é importante. É uma outra ideia, como a gente não tem redundância e a rede é deficitária, esse intervalo de tempo de cuidado dela de 1 ano para a poda, eu acho que é muito grande. Não, a poda nós vamos iniciar em 30 dias. Não, eu sei, Sesconeto, mas só que é um problema que a gente teve lá em 2024, que se repetiu agora grave com 8 meses. Por quê? Porque Garuva chove, é quente, a vegetação ela cresce numa outra proporção do que lá em Lages, que é frio. Aqui ela cresce demais. Então, como não tem redundância, esse prazo de poda, enquanto não houver uma rede nova, ele também não pode ser de 1 ano. Ele tem que ser 6 meses, não, mas 5 meses, não 4 meses. É porque assim, uma coisa é poda, outra coisa é a roçada, né? Não. A roçada ela já resolve... Mas o mais grave é a poda. Não, a roçada ela já tira... A roçada é de baixo, temos mas 5, ela já 6 tira a metros árvore para da crescer. faixa. Os bambus, as taquárias, as coisas, elas crescem muito rápido. Sim, mas assim, a maior preocupação é poda, que é o que causa o problema. E que eu acho que tem que ser encurtado para a gente evitar enquanto a rede não for instalada, né? Então, eu estou dando aqui como sugestão, tá? A empresa é de você, mas eu acho que o problema é de todos nós, né? Então, se fazer essa diminuição desse intervalo, criar esse grupo, eu acho que é muito importante, Sesconeto, claro. Até para ter demanda, tem demanda da Celesc, tem demanda da prefeitura, tem o vizinho lá que não está atendendo, às vezes é amigo do Daniel, o Daniel bate lá na porta e consegue, então isso tudo facilita a vida de todos nós, né?
e ficar com essa carga de responsabilidade, já aqui com um número de 40, 50 dias para a gente ter esse projeto e a partir desse momento o Executivo e os vereadores a gente conseguir lá no planejamento do Estado que coloque isso com alguma previsão para que seja feito. Acho que essa é uma sugestão aí final de reunião para que seja, de fato, como a Juliana falou, produtiva. Senão a gente está aqui só se lamentando o que todo mundo sabe que acontece aí, né, Luiz? Tá? Acho que é isso a contribuição e a tua ideia do grupo é bem importante. Tá? Vereador Ladiomar, quer... Foge um pouquinho do tema, mas eu não poderia deixar de falar a questão que a senhora ali comentou da iluminação pública, né? Na questão da Vila Verde. O que acontece? Até o seu Sesconeto também pode me corrigir, por favor. Os postes, né, são de propriedade da Celesc e aí tem toda aquela questão que vocês cobram, né? A questão para iluminação e também para fios de internet e tudo mais, que também é um outro problema que nós temos aí, a questão das internets, fio baixo, que algumas dessas situações acabam estourando e danificando, puxando poste, e aí acaba diminuindo a altura mínima, né, dos fios de luz, que foi o que aconteceu aqui agora, nessa último acontecido aqui na rotatória, que até inclusive a gente questiona, briga, mas eu também quero aqui enaltecer e parabenizar o trabalho, porque eu acompanhei, trabalharam, olha, eu acho que trabalharam 12 horas direto ali para sanar aquele poste quebrado perto do mercado JM, sabe? Então, realmente, como falou, é uma ação de guerra mesmo, sabe? E a questão ali da iluminação pública, o que acontece? Nós realmente, de um tempo para cá, nós estamos tendo muito roubo de fios. E não é aquele fio, os 3 que passam lá em cima, é os fios um pouquinho para baixo, que é da iluminação pública, sabe? Está acontecendo muito furto. Mas é importante nós sabermos o ponto e realmente falar com o Alexandre e cobrar, porque as solicitações que eu fiz aonde que aconteceu o furto, elas já foram em menos de... Olha, eu não vou mentir, acho que demorou uns 2 a 3 meses. Eu solicitei, aonde tinha acontecido o furto, eles fizeram a recolocação e colocaram a iluminação e está tudo certo, sabe? Torcendo para que não haja roubo novamente, sabe? Mas pode deixar, depois eu vou procurar a senhora ali, nós vamos conversar para nós fazer esse pedido, tá bom? Eu acho que já tem esse pedido de providência. Eu realizei ele na semana passada. Teria mais alguém da comunidade que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pode chegar. Por gentileza, o Aquino vai fazer a pergunta e na sequência o senhor pode fazer no microfone que está sendo transmitido e gravado aí. Boa noite a todos, vereadores, Sr. Rodrigo, pessoal da Mina Velha aí. Eu tinha empresa lá, hoje não tenho mais. Uma das questões foi a iluminação pública. Perdi, igual a gente falou aqui, às vezes não é muito. Eu perdi 3, 4 freezer de picolé, queijo, aí tu vai para a Celesc, tem que ter um laudo da vigilância, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Fica inviável, não tem como. Abandonei o resíduo lá ainda, ficamos 3 dias sem luz, por questões de liga para a Celesc, chama, não resolve, foi resolvido o problema do bairro, não voltou a luz. Foi na sexta, ficamos na terça, à noite, foi na sexta-feira que foi uma equipe para chegar lá e ver, não, o problema não é no relógio. Só que o relógio não chega, não demonstra que chega energia, porque é um relógio antigo daqueles com disco ainda. E outra questão, não tem como, foi proposto refazer toda a rede. Aqui a comunidade conhece, sabe quem quer, não pôde nem passar a rede de água lá. Não tem como usar esse investimento, trocar todo o cabeamento da rede que já existe? Em vez de precisar ter que mexer em poste, mexer em tudo, esse mesmo montante não supriria para usar, para substituir todo o cabeamento da rede que a gente já consta ali para a gente? Por isso fazer o projeto, né? Vamos fazer o projeto. Obedecer o mesmo trajeto. No projeto... Sim, e usa esse valor que ia ser investido para fazer uma rede nova, usa para substituir o cabeamento do outro lado. No projeto a gente vai ter detalhadamente bota custos um cabeamento, e tal. igual o acorde falou, lá tem um cabeamento mais grosso no sol nascente. Faz a mesma questão ali que vai resolver. Vamos fazer os dois. Sim. Porque é ruim. A gente sabe que também não é essa situação de tão ruim, o mato. Não é um mato também assim para falar que um matagal que é ruim de acessar. Não, é que assim, ó. Igual a Bruna falou, falta um pouco de vontade também do pessoal de chegar lá e acessar o lugar.
Não falta vontade dos eletricistas. O negócio é o seguinte, quando você dá um defeito, você tem que percorrer a rede. Sim. Então, não que ali vai estar o defeito, mas ele é obrigado a passar por ali. Sim. Como é de difícil acesso, ele perde muito tempo para transpor aquele morro, para saber com certeza que o defeito não está ali. Só que eu liguei para lá, o que me passaram não foi isso. O pessoal foi, não teve nem como acessar, voltaram embora porque não tinha como acessar. Então, tipo, já dá um conflito de informação, porque a própria 0800 falou, não teve como acessar. Dependeu do pessoal e no outro dia só. Mas depende, se for de madrugada, se ele se sentir com a vida em perigo, ele não vai entrar mesmo, de noite, de madrugada. Só que aí já dá um conflito, né? Não, tem não como tem a gente conflito. acreditar no que está sendo falado se o senhor está falando uma coisa, eles falam outra, vocês tinham que estar falando a mesma língua, todo mundo ali dentro, né? Se provavelmente ele disse que não tinha como entrar, é porque estava chovendo, tinha um banhado. No dia que faltou luz não estava chovendo? A gente que mora lá sabe que estava chovendo? Essa questão. Obrigado, aqui não. Nada. Tá? Professor Evandro? Meu boa noite a todos. Sou o professor Evandro, morador na Vila Verde, vizinho da Neuza. Pagar iluminação pública é um dever nosso, mas também ter a iluminação pública é um direito. E, no caso, quando tem roubo de fios, que daí não está tendo a rede, essa responsabilidade de reposição dos fios é da Prefeitura ou da Celesc? A Prefeitura faz a manutenção da iluminação pública. Portanto, a reposição é da Prefeitura. Se eles não conseguirem, eles nos encaminham, mas a responsabilidade de receber a demanda, de fazer toda a manutenção da iluminação pública, é a Prefeitura. Prefeitura, a Celesc, por um acordo nacional, cobra na fatura de energia a COSIP, mas é integralmente repassada à Prefeitura. Ok, obrigado. Tá? Professor. Não é só aqui em Garuva, né? No Brasil inteiro. Teria mais algum empresário, alguém da comunidade que gostaria de... Chega aqui no microfone, professor Paulo. É por causa da transmissão, para ficar gravado aí. Uma ideia de jirico, como dizia o meu sogro. Uma ideia... Não tem como ligar com o Paraná, a energia. Porque o Morro 15, que ela falou... lá é 110? Tá, então pronto, acabou mesmo. Acabou por... Não, era tudo bem. Tem lugar que é 220. É outra área de concessão. Porque fica 2 quilômetros. O Paraná do Morro 15 ali fica 2 quilômetros. Seria essa uma outra via, se desse certo, né? Vamos procurar soluções. Obrigado, professor. Teria mais alguém para nós finalizar? Surgiu só mais uma dúvida. Essa redundância não poderia ser vindo de Itapuá? Ela já tem precariamente vindo de Itapuá. Ela vem da Vila da Glória, na verdade. Vem ali pela Vila da Glória, sobe. E nós já fizemos no verão de 2 anos atrás. Mas é extremamente precária, tá? Ali é muito ruim. Mas, como diz o colega, o investimento é muito maior. Não faltou nenhuma vez. Com essa do sol nascente, vai resolver. Só retornando de novo ao assunto da redundância, né, Sesconeto? Porque a qualidade da rede do sol nascente, que vem ali, Bararas, que vai sair no Palmital, que sai lá no... que vem para o Klaus, né? Uhum. Lá para a localidade dele, né? Já vai resolver bastante aquele problema, porque quando falta, é mais ali do trevo ali da borracharia do Batanga, ali, que é Palmital também ali, né? Ali também é Palmital. É bem ali onde davam os problemas. A redundância vai ajudar muito nós ali, Daniel. Porque ela vem passar pelo posto e vem chegar ali. E aquele trecho é curto, né? Eu acho que aquilo ali não vai escapar de ser feito. Sim. Porque eu acho que é a solução que eu penso assim, né? Mais rápida e fácil e igual a rede ali, mudar ali para frente do Albino.
ela poderia continuar no mesmo lugar. Só, claro, não fazer a limpeza que a gente fala, é a poda. O problema é a árvore que quando faz isso, né? É a árvore. A roçada embaixo até pode ficar 2 anos. O problema é a poda, né? O galho, né? Que vai indo, daqui a pouco racha o galho, cai em cima. Vai romper? Vai romper. Claro que o bambu só vai encostar, mas uma árvore, qualquer jacatirão aí, vai romper o cabo. A gente sabe disso, que a copa da árvore vai romper o cabo ali. Então, ou uma troca nesses lugares assim que já está meio defeituoso demais, fazer essa troca desse cabo igual foi no sol nascente, né? Uhum. Sempre lembrando que aqui a gente está falando do Sol Nascente, Mina Velha e 15, e nós temos outras localidades também que estão com problema. Temos Urubuquara, temos Baranas, temos Barrancos, entendeu? Então, por isso que é importante a gente fazer aquele grupo e ir conversando ali para resolver o problema dos outros bairros também que a gente tem, né? Então, também quero desde já agradecer toda a comunidade, agradecer os empresários aqui presentes. A gente vai fazer esse grupo aqui com o Sextonete, vamos colocar umas 15 pessoas e vamos mantendo a comunidade informada e vamos fazer uma nova reunião, né? Para deixar vocês bem informados e ver como é que está o andamento do projeto e tudo mais, para a gente ter mais investimento da Celesc, que é o que mais precisamos, né? Nosso município está em pleno desenvolvimento e precisamos de mais investimentos. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos, dos vereadores. E nada mais a ver a destacar, encerramos a reunião de hoje. Obrigado a todos. Obrigado.